Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos ao texto? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, em um mundo de conflitos, em um mundo onde cada vez mais o amor está se esfriando, a palavra de Hebreus hoje nos desafia a nos esforçar para viver em paz com todos. Veja que a paz não é colocada como uma opção, mas ela é apresentada como um esforço contínuo. Então, quando nós buscamos viver em paz com todos, isso vai exigir de nossa parte esforço, renúncia. Isso vai exigir de nós um coração moldado, não pela nossa razão, não pelo nosso senso de justiça, porque quando nós decidimos viver em paz com todos, muitas das vezes você vai abrir mão do seu direito para viver em paz com todos. Eu me lembro daquela frase que as pessoas diziam: olha, entre ter direito e ter paz, eu prefiro ter paz. E como que a paz com todos será um dado? Quando eu e você nos permitir ser moldados pelo amor de Cristo. Não podemos esquecer que Cristo é a fonte de todo o amor. Cristo, aliás, é isso que Ele nos ensinou. A palavra aqui nos desafia a buscar ativamente a paz e viver em santidade, que aliás o termo santidade significa separado. Santidade ela não foi feita para ser vista, atestada por nós mesmos, pois isso seria vaidade. Mas a santidade é um sinal de que você está caminhando no propósito, no projeto do Senhor. Então, santidade nada mais é do que você viver uma vida separada para Deus. Santidade é quando 5 pessoas estão reunidas falando mal do irmão e você, quando inicia esse assunto, você sai da roda, porque você é separado. Você não compactua com esse tipo de comportamento. Santidade é quando pessoas estão se organizando para puxar o tapete da outra na empresa e você se opõe. Você diz que isso não é correto. Isso é ser separado. É saber que você testemunha um reino que é maior, o reino de Cristo. Então, buscar a paz com todos e viver a santidade, isso significa cultivar relacionamentos saudáveis, perdoar, evitar conflitos desnecessários. Já parou para pensar no nosso dia quantos conflitos desnecessários que nós podíamos ter evitado, que nós nem precisávamos ter entrado neles, mas quando nós percebemos, nós já estamos até a cabeça dentro deles, mergulhado. Tanto conflito, tanta briga desnecessária, tanta conversa frívola que não vai levar em absolutamente nada. Irmãos, se nós investíssemos o nosso tempo, o tempo que nós perdemos em coisas fúteis, em conversas frívolas, em discussões que não vão levar a nada, porque isso é perder tempo, se nós investíssemos tempo no que realmente importa, naquilo que vai nos dar um retorno, e não estou falando aqui de retorno financeiro, eu estou falando de retorno de paz, de conhecimento. Talvez se nós investíssemos nosso tempo em orar mais, em ler mais a palavra, ou então estar ao lado das pessoas que nós amamos, passear no parque, fazer caminhada, isso é investir tempo e não perder tempo em conflitos desnecessários. Buscar a paz com todos e viver em santidade
alinhar a nossa vida com os valores de Deus. Por quê? Porque a santidade não é uma opção. Engana-se o cristão que santidade é uma opção, não. É um chamado. É um chamado, aliás, para quem deseja ver e andar com o Senhor. Sem santidade, a palavra é certa, clara. Ninguém verá o Senhor. Sem separação, sem busca de viver esse Deus em intimidade, em totalidade. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse versículo já nos dá uma resposta. Avalie. É possível? É possível? Paulo está apresentando uma possibilidade. É possível? Então avalie. Diante de um conflito, diante daquela pessoa difícil, é possível? Faça uma avaliação. Não, estou vendo que é possível. Só que ele joga a responsabilidade para você, para nós. Ele diz, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que ele está querendo dizer? Depende de nós termos paz uns com os outros. Se possível. Dá para ter paz? Então vive em paz. E outra, é muito importante também nós interpretarmos esse versículo da seguinte forma: se possível, tende paz. Mas, muitas vezes, ter paz com o outro não quer dizer que você vai andar junto com ele. Eu sei que parece duro isso que eu estou dizendo, mas é a verdade, irmãos. Nós somos obrigados a perdoar. Existe um mandamento para que perdoemos, porque se nós não perdoamos, Deus não nos perdoa. É a dinâmica do perdão. Tantas as vezes que eu peço perdão, precisa ser a mesma quantidade em eu estar disponível em liberar perdão. Mas ter paz com todos não quer dizer que as pessoas que um dia te feriram, te machucaram, precisam voltar ao seu convívio íntimo, voltar a frequentar a sua casa. Não é sobre isso. Você perdoa e você tem a opção de reestruturar essa amizade, de inseri-las novamente na tua casa, de colocá-las novamente em um grau de amizade e intimidade. Fica ao seu critério. Muitas vezes, para ter paz com o outro, vai ser necessário você ir por outro caminho. Perdoando, sem guardar mágoa, sem querer o mal do outro, sem querer se vingar. Mas você entender que até onde essa relação foi levada, está tudo bem, está tudo certo. E o melhor para os dois, para que a paz seja mantida, é que cada um vai para um lado. Debaixo do quê? Do ódio? Debaixo da vingança, da desavença? Debaixo de coisas que não foram resolvidas? Não é sobre isso. É resolver. Porque para ter paz também é necessário pontuar. Não vamos aqui confundir paz com omissão. Não vamos confundir aqui o desejo de ter paz com ignorar o erro que o outro cometeu ou o erro que até nós cometemos. Então, para seguir em paz, é com maturidade, conversar, pontuar, avaliar se essa amizade pode continuar, se esse relacionamento pode continuar, seja lá qual área da sua vida. E aí, se não, cada um para o seu lado, mas não debaixo de rancor, debaixo de bênção. Eu te perdoo, meu irmão, mas eu entendo que daqui em diante é melhor cada um para um lado para mantermos a paz. Se possível, quanto depender, porque depende de nós, a decisão é nossa, tende paz com todos os homens. 1 Pedro capítulo 1, do 15 ao 16, sede santos porque eu sou santo. Se nós queremos nos parecer com Cristo, nós precisamos buscar a santidade, nos separar, nos guardar para Ele. Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós servimos Jesus, o príncipe da paz. Ele é o nosso maior exemplo. Ele nos ensinou a amar até os inimigos. Ele nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem. Seguir
Os passos de Jesus é o caminho para viver em paz com todos. E aí tem um detalhe, ainda que nem sempre recebamos a mesma atitude em troca. O fato de você buscar a paz com todos e santidade não quer dizer que isso será recíproco. O que importa aqui é a nossa obediência ao chamado que Deus fez na minha vida e na sua vida. Então, sede santos, porque eu sou santos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Qual é a característica de um filho de Deus? Alguém que é pacificador. Agora, se você é daquela pessoa que chega na confusão, chega no incêndio, para apagar o incêndio com gasolina, você precisa rever os seus comportamentos e as suas atitudes. Qual a característica de um filho de Deus que será chamado, será reconhecido? Não é você olhar para si e dizer, olha, sou cristão, sou filho de Deus. Não, é alguém olhar para você, te chamar, te reconhecer como luz, como sal e dizer, é um filho de Deus. Qual é a característica? Alguém pacificadora. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Purifiquemo-nos de toda impureza, aperfeiçoando-nos à santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda impureza. Irmãos, isso é sério. Nós precisamos nos despir, nos purificar de toda imundície, de tudo aquilo que nos separa de um relacionamento íntimo com o Senhor. Faça um exame de consciência. Talvez uma das coisas que está te separando desse estado de santidade é a falta de perdão, é o ódio guardado, é o desejo de vingança, é esse momento de irritabilidade. Você já parou para pensar o que tem te irritado? O que tem levado você a viver esses descontroles? Nós meditamos os frutos do Espírito e lá nós falamos de temperança. Quais são os momentos em que o seu temperamento foge do controle? Quais são os momentos em que você não consegue dominar a sua força, mas a força te domina? Então purifiquemo-nos de toda impureza. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é justo. O Salmo 24, versículo 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? E o versículo 4 diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Veja que ele diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Por que isso? Porque às vezes, irmãos, as mãos ainda não se sujaram porque não houve oportunidade. Mas se o nosso coração estiver purificado, dificilmente nós iremos manchar as nossas mãos. Então, que nós possamos, a exemplo deste versículo, nos purificar, buscar a santidade, buscar ter paz com todos. A paz e a santificação não são metas passivas, mas escolhas ativas que exigem intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais na nossa busca pela paz com todos, na nossa busca com a santidade. Nós buscamos tantas coisas, nós colocamos com tanto afinco, tantos objetivos, tantas metas. Será que estamos colocando como meta ser santos, separados para o Senhor? Hoje Deus te convida a viver de forma diferente, a construir pontes, não muros. Os conflitos, a falta de paz, constrói muros. Você é chamado a construir pontes. Nós somos agentes da reconciliação. Você é convidado no dia de hoje a deixar a luz de Cristo brilhar em sua conduta, em seu comportamento. Quem vive a paz e persegue a santidade está no caminho de ver a Deus. Amém, meus irmãos? E quais os pontos nós podemos aplicar através desta palavra? Primeiro, evite discussões e promova a reconciliação. Diante de situações tensas, escolha o caminho da paz. Dê o primeiro passo para restaurar um relacionamento, mesmo que você não esteja errado. Segundo ponto, avalie sua conduta à luz da santidade. Pergunte-se: minhas atitudes hoje refletem o caráter de Cristo?
A santificação é um processo diário e começa em pequenas escolhas. E por último, ore por sabedoria e domínio próprio. Buscar a paz e viver em santidade exige força do alto. Peça ao Espírito Santo que te ajude a reagir com mansidão e a resistir ao pecado. Aqui não se trata de autoajuda, porque tem conflitos que sozinhos não conseguimos. Mas se você clamar a ajuda que vem do alto, tudo pode ser mudado. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia e pedimos a Deus que o Senhor nos fortaleça no caminho. Pai, que o Senhor nos dê a graça de ser chamados de filho de Deus, que o Senhor nos dê a graça de ser reconhecidos como filhos de Deus, porque temos na nossa vida buscado viver ativamente a paz. Tire de nossa boca, Senhor, toda palavra de conflito. Coloque em nós sabedoria, sabedoria para reconciliar, sabedoria para construir pontes. Nos ajude, ó Deus, na busca pela santidade, a derrubar os muros que ainda nos impedem de viver os teus propósitos. É o que nós te pedimos e confiamos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.